Olá, muito boa tarde. Vamos começar nosso bate-papo aqui hoje. Vou aguardar uns minutinhos aí até que algumas pessoas já comecem a conectar. Eu vou deixar esse bate-papo disponibilizado aqui hoje na minha página, mas provavelmente eu não vou colocar no YouTube e vou pensar ainda a respeito disso. Hoje nós vamos fazer mais uma troca de ideias, vamos conversar um pouquinho sobre algumas orientações bem interessantes da Palavra de Deus, né? E inclusive eu quero abrir até para quem desejar fazer alguma pergunta, depois eu vou estar repetindo isso aqui ao vivo, né? Alguma pergunta, alguma dúvida que você tenha, né? Então a gente vai estar conversando um pouquinho aqui hoje. Você que vai entrando aí, fique à vontade, sinta-se à vontade, né? Como vai ser mais um bate-papo, eu conectei um pouquinho antes das 3, só para garantir que vai estar tudo certo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos meditar um pouquinho sobre alguns conselhos bíblicos e trazer aí vamos trazer algumas reflexões a respeito da nossa vida, a respeito de relacionamentos, né? Então, eu creio que vai ser bem interessante a nossa conversa de hoje, né? Você que ainda pode ir compartilhando o vídeo aí, pode ir chamando os teus amigos, né? Chamando aí os teus familiares. Você, marido, se tiver condições de chamar a sua esposa para assistir esse vídeo, vai ser muito interessante. Você, esposa, se tiver condições de chamar o seu marido, vai ser muito interessante. Ah, não sou casado ainda, mas compartilhe com o seu namorado, com a sua namorada. Eu creio que vai ser muito bom para você poder ouvir e compartilhar essa palavra hoje. Tá? Nós vamos fazer um bate-papo bem legal aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, né? Se você tiver algo que você queira nos perguntar aqui, você pode ficar à vontade também, né? Que nós vamos estar respondendo aí à medida do possível, né? Qualquer dúvida, qualquer questionamento que porventura você tiver. Muito bem, nós vamos fazer a nossa primeira leitura aqui, e a partir dessa leitura, nós vamos começar então a conversar um pouquinho sobre... Deixa eu só dar uma olhadinha nas horas ali, já são 3 horas em ponto. Nós vamos fazer isso, né? Vamos fazer a nossa leitura para começar o nosso bate-papo. Eclesiastes capítulo 9, nós vamos ler do versículo 9 até a parte A do versículo 12, né? Do 9 até a parte A do versículo 12. Diz assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias da sua vida sem sentido, ou desta vida sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo trabalho árduo debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Aí a parte A do versículo 12 diz: além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Muito bem. Nós vamos extrair alguns conselhos práticos desse texto escrito por Salomão. Na verdade é uma parte, né, do livro de Eclesiastes que foi escrito pelo sábio Salomão. E nós vamos tirar proveito para a nossa vida na prática de alguns desses conselhos e vamos dar até uma passeadinha aí pelas escrituras para poder trazer à tona aí alguns conselhos básicos, né, para que a gente possa viver de forma um pouco mais feliz debaixo
dessa vida sem sentido, como diz Salomão. Primeira coisa que eu quero dizer para você que está aí assistindo é que Salomão ele faz um apontamento nesse texto dizendo vida sem sentido. E quantas vezes você e eu já nos deparamos com esta frase na nossa vida? Qual é a razão da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido de tudo isso? E nós começamos a nos questionar, nos indagar. E hoje ainda eu estava vendo uma reportagem sobre a venda de uma mansão. É uma ilha, né, que tem uma mansão que foi construída de forma tão esplêndida, fantástica, uma casa assim maravilhosa, uma casa de 1.100 metros quadrados numa ilha paradisíaca. E ela tinha uma casa de 600 metros quadrados de apoio às margens, né, na praia, e estava sendo vendida aquela mansão pela bagatela de 25 milhões de reais, né? E durante a reportagem ele dizia assim, essa casa, essa mansão, ela estava sendo vendida porque o dono dela havia falecido havia 4 anos. Né? Então esse cara trabalhou, ralou muito, mandou construir, fez algo sensacional, extraordinário e morreu e deixou tudo, né? E agora os familiares contrataram uma empresa para vender, porque trata-se de um valor muito alto. E quando Salomão fala sobre a vida sem sentido, eu quero também levar o seu pensamento à vida desse cara. Quem era Salomão? Né? Salomão foi o filho de Davi, que tornou-se rei de Israel. Segundo a Bíblia, o rei mais sábio e um dos homens mais sábios de todos os tempos. Na sua época, ele era o mais sábio. Ele foi uma pessoa escolhida por Deus em um dos momentos de seu relacionamento com Deus. Foi-lhe dado a possibilidade de escolher entre riqueza. Aliás, não escolher entre riqueza, mas foi dito para ele, o que você quer? Deus disse para ele, o que você quer? O que você mais quiser, eu vou te dar. Em vez de pedir riqueza, dinheiro, como com certeza muitos de nós faria hoje, né? O que você mais quer? Eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero... Né? Ele disse, eu quero ser sábio, eu quero sabedoria, né? Então, a escolha de Salomão foi por sabedoria. E aí, ele, na escritura aqui, ele diz que a nossa vida debaixo do sol acaba sendo uma vida sem sentido. E a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é justamente de um cara que foi muito rico, um cara que teve acesso às coisas mais modernas e bonitas do seu tempo, o mais poderoso, né, o reinado mais poderoso de sua época, de seu tempo, o reino mais sábio que era admirado por todos. Os outros reis iam visitá-lo e levavam para ele fortunas e o enriqueciam ainda mais. Aí esse cara olha para nós e diz assim que a nossa vida é sem sentido e por isso nós devemos aproveitar a vida com a mulher a quem nós amamos, né? E é interessante, porque ele fala isso, olha, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentidos, pois esta é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Né? De fato, nós não temos condições de levar nada para a sepultura. O que você pode levar, às vezes, é um anel de ouro, e ainda se o coveiro ver, pode ter certeza que ele vai te desenterrar e roubar esse anel depois. Não estou falando mal dos coveiros, mas tem muitos, infelizmente, na nossa estatística, que fazem isso. Eles desenterram o cadáver para roubar as joias que foram colocadas lá na sepultura com ela. Né? Então, desta vida, você definitivamente não leva nada. E a melhor forma de aproveitar a vida é pedindo, é lógico, sabedoria para Deus, mas ao mesmo tempo aplicando na sua vida um conselho tão forte, tão intenso. Ele diz assim, desfrute a vida com a mulher que você ama. E você que é casado, né, que está me ouvindo aí agora, como é que você tem vivido o teu casamento, o teu relacionamento? Você tem desfrutado da vida ao lado da mulher que você ama? Esse é um conselho que nós devemos parar para, no mínimo, refletir. No mínimo, refletir. Você está desfrutando a vida? Ah, mas eu não sou casado. Ok. Com quem você se relaciona? Quem faz parte da sua família? Vamos pensar no contexto familiar. A mulher a quem você ama, o marido a quem você ama, a mãe a quem você ama, o filho a quem você ama. Quem são as pessoas do seu contexto familiar? Né? Você pode não ter um marido ou uma esposa, mas você tem pessoas com as quais você se relaciona. E definitivamente você as ama, porque fazem parte da sua família.
Mas a minha pergunta para você é, como é que você está vivendo essa vida? Você está curtindo com ela? Você está desfrutando com ela? Como é que você está vivendo a sua vida? Como que você tem levado os teus relacionamentos? Infelizmente, querido, a gente muitas vezes é levado a uma rotina ou por uma rotina de trabalho desgastante, estressante, e muitas vezes nós acabamos descontando na vida das pessoas que moram conosco, que vivem conosco esse estresse. Em vez de amá-las, em vez de se divertir, em vez de brincar com elas, a gente briga, a gente desconta o estresse, a raiva, é um desgaste emocional muito grande. E isso causa muitas separações entre maridos e esposas, pais e filhos. Os filhos não veem a hora de sair da casa do pai, porque o pai vive fazendo tortura psicológica, tortura emocional e muitas vezes até agressão física mesmo, né? E o texto de Salomão está dizendo desfrutar a vida. O que é desfrutar a vida? Desfrutar é algo que você tem prazer de fazer. Né? Você tem prazer de sair com a tua esposa? Você tem prazer de honrar a tua esposa? Você tem prazer de honrar o teu marido, de sair? Você se diverte com eles ou é um fardo estar com ele? Pense nisso. Sabe, muitas vezes você se pega nessas situações, aonde você está realmente carregado. E aí, em vez de o lar ser um refúgio para você, você não vai para casa achando que o bar, que a bebida, que a cerveja vai ser um refúgio para você. E isso não é legal. Isso não é legal porque só vai te levar mais para o buraco. Um abismo chama o outro, né? Um abismo chama o outro. Uma profundidade na dependência dessas coisas, achando que essas coisas vai te fazer feliz, só vai te causar mais destruição. Dificilmente uma família que se corrompe, que rompe os laços, dificilmente uma família que rompe os laços, essa pessoa, seja o marido ou seja a esposa, vai ser uma pessoa feliz. De vez em quando nós vemos pessoas que se separaram e de vez em quando está postando no Facebook, agora eu estou livre, agora eu estou feliz, agora eu estou solto. Mentira! Ele está tentando mostrar para as pessoas uma coisa que nem mesmo ele acredita. Você entendeu como é? Não é assim que funciona. Quem é feliz não precisa dizer que é feliz, ele simplesmente curte a vida. Quem é feliz não precisa anunciar para os quatro cantos do mundo que ele é feliz. Ele curte a vida. Pessoas que afirmam diante de todos uma identidade, pode ter certeza que ela não é aquela pessoa. Mas ela está tentando, de alguma forma, convencer os outros de algo que nem mesmo ela se convenceu. Então a felicidade está dentro de quem entende o princípio de aproveitar a vida e decidir amar, decidir ser feliz, decidir desfrutar a vida ao lado de quem você ama. Ele continua dizendo aqui, olha, no versículo 10, Eclesiastes 9, para quem está entrando agora aí, Eclesiastes 9, versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Aqui a gente está falando de uma intensidade, até mesmo emocional, mas ao mesmo tempo com muita razão e consciência nas coisas que você faz. Tem gente que só reclama da vida. Tem gente que só reclama, o meu trabalho é ruim, eu ganho mal, eu ganho pouco, e reclamação em cima de reclamação, reclamação em cima de reclamação. E a gente vê muitas vezes, infelizmente, né, isso contaminando não apenas ela, mas a sua família, as pessoas que estão ao redor dela. Muito bem. Salomão está dizendo assim, olha, você, tudo que vier às suas mãos, faze-o, né, com toda a tua força, com toda a tua intensidade. É você colocar de fato o teu coração naquilo que você está fazendo. Você quer ter resultado nas coisas que você faz? Então coloque o seu coração naquilo. Né? Eu gosto de vez em quando de cozinhar. Na verdade eu gosto sempre de cozinhar, mas às vezes o cansaço não permite. E por eu gostar de cozinhar, em modesta parte, né? Eu faço uns pratos que realmente a minha esposa ama, os meus filhos elogiam, né? Eu faço às vezes um prato, às vezes eu faço um lanche, e eles gostam muito. Por quê? Porque eu faço porque eu gosto e coloco o meu coração em cima daquilo. E o resultado ele é positivo. Com isso, uma série de coisas acontecem. Com isso, eu estou demonstrando amor para com a minha família e, ao mesmo tempo, empregando amor naquilo que eu estou fazendo. Sabe, tem muita gente que reclama do seu trabalho, tem muita gente que reclama
das suas atividades, e esse cara não prospera. Esse cara não vai para frente. Por que ele não vai para frente? Porque aonde não tem amor, aonde não tem entrega, não tem resultados. Não tem resultados, não adianta, é como diz o ditado aí, é tapar o sol com a peneira, né? É justificar o injustificável, é tentar explicar o que não se explica. Mas o fato é que se você não bota amor e força e paixão naquilo que você está fazendo, os resultados não vão acontecer. A gente está ouvindo o conselho do cara que foi, no seu tempo, o cara mais rico, o cara mais poderoso, mais sábio. E ele está dizendo para nós, o que tiver que fazer, faze-o com toda a sua força. Faze-o com toda a intensidade. Por quê? Porque os resultados virão, né? Agora, tudo que você faz, mas faz relaxadamente ou faz com preguiça, fala sério, não vai dar certo. E se der certo, vai ficar deficiente. É um quadro deficitário, assim como no seu relacionamento. Se você não investir no relacionamento com a sua esposa, vai ser um relacionamento deficiente. Tem muito sem vergonha aí, desculpe a expressão, que gasta dinheiro na zona, vai lá com a prostituta e bota dinheiro nela. E ele não tem coragem de pagar um salão para sua esposa. Ele não tem coragem de dar um presente para sua esposa. Como é que você quer que teu relacionamento seja bacana desse jeito? Cria juízo, né? Cria juízo. Aprenda a empregar as tuas forças naquilo que de fato é importante na sua vida. E a sua família é a coisa mais importante da sua vida. Você pode ter certeza. Salomão não está mandando você desfrutar aqui com os teus amigos. Ele não está mandando você desfrutar com os colegas de trabalho. Salomão está te dando um conselho dizendo, desfrute da vida com a esposa que você ama. E tudo que tiver à mão para fazer, faz com todas as tuas forças. Ou seja, ele está dizendo, viva com intensidade. O que você tiver que fazer, seja intenso naquilo. Porque a entrega, ela produz um resultado que é diferente de todos os outros. Né? Então eu quero dar esse conselho para você, baseado na orientação de Salomão. Aí ele diz uma coisa, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Né? E isso é uma coisa que precisa ensinar algo muito profundo para nós. Os velozes nem sempre vencem a corrida. E por que isso? O porquê ou o como não se explica. O fato é que nem sempre aquilo que você acha que é o bonzão, aquilo que você acha que é o melhor, pode ter certeza que sempre vai ter alguém que é melhor do que você. Ele está falando o que aqui? Ele está falando de orgulho, ele está falando de altivez, ele está falando daquele que se acha, né? Daquele que é o espertão, aquele que, não, eu sou melhor, eu sou o cara. Né? Preste atenção, sempre vai ter alguém melhor que você. E isso é uma lição de humildade. Ele está dizendo, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Ou seja, por mais que eu seja sábio para realizar algo, por mais que eu seja forte para fazer uma determinada atividade, por mais que eu seja muito sábio ao ponto de ser rico, me tornar uma pessoa rica, financeiramente falando, não significa que eu tendo esses atributos ou essas qualidades, essas características, eu vou sempre triunfar e vencer. Eu tenho que entender que existem pessoas que são melhores do que eu e por isso eu preciso valorizar, né, aqueles que estão comigo, porque sozinho ninguém chega a lugar algum. Né? Você pode caminhar por um tempo sozinho achando que é o melhor, mas se você não valorizar as pessoas que diretamente estão ligadas com você, que é a sua família, que é a sua casa, você não vai chegar a lugar algum. Para você triunfar, você precisa de fato ter pessoas com você. E para você ter pessoas com você não é por imposição, é por amor, porque nós não fomos chamados para mandar, nós fomos chamados para servir. Nós não fomos chamados para ordenar, nós somos chamados para nos entregar em função daqueles que estão conosco. E isso é sabedoria. Então, abrir mão, preste atenção, de uma tarde de descanso para fazer algo por quem você ama, não é uma perda de tempo, é um ganho inestimável na sua vida. É um ganho que não dá para calcular. Né? Você dedicar um tempo que poderia estar deitado no sofá para preparar um prato especial para quem você ama, não é perda de tempo, é ganho, é lucro, é vantagem. Né? Então, você, marido, que muitas vezes chega do trabalho cansado e só quer saber de se jogar e descansar, abra mão desse teu tempo de descanso para fazer algo por quem você ama. Tá? Esposa, da mesma forma, talvez você está trabalhando, seu marido não, talvez hoje você esteja sendo a provedora do seu lar, né?
fazer algo a mais mostra o amor. Fazer o básico todo mundo faz. Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar porque precisa comer. Agora, quando você transcende esse pensamento egoísta de fazer só em torno de si mesmo e faz pelo próximo, então o ciclo ele muda, a vertente muda. Você está fazendo por quem você ama. E automaticamente, obviamente, essa pessoa também vai plantar e vai devolver na sua vida, porque ela vai ser impactada e tocada por esse amor. Ele está dizendo, faça o teu melhor, porque nem sempre ele vai colocando algumas situações, aonde muitas vezes você e eu nos encontramos, né? Nem sempre os velozes vencem a corrida, né? Então, às vezes você está ali batalhando, mas se você estiver batalhando sozinho, e isso acontece muito, sabe? Se você não tem o coração da tua família, você está sozinho. Infelizmente, se você não tem o coração da sua esposa, se você não tem o coração dos seus filhos, você vai se ver e se encontrar batalhando sozinho, né? Você precisa ganhar o coração da tua esposa, ganhar o coração dos teus, em primeiro lugar, né? Não adianta você ser o socialzão, o politicamente correto, ter um monte de pessoas te bajulando, mas se você não tem uma entrega verdadeira, começando dentro da sua casa, sabe? Isso não vai promover nada de diferente, nada de extraordinário na sua vida. Tem pessoas que gastam o seu tempo, querido, trabalhando, tentando agregar coisas, tentando juntar coisas. Ah, eu quero comprar uma casa, aí compra uma, ah, eu quero mais uma, aí compra um carro, eu quero mais um carro, mas se nega de ir num cinema, se nega de comer uma pizza gostosa, né? Aqui em Castanhal nós temos uma pizzaria chamada Pizzaria Paulista, e eu não conhecia a pizza deles ainda, eu tinha comido algumas pizzas por aqui, fazendo propaganda, hein? Se o pessoal da Paulista me ver, eu quero uma pizza depois. Mas é uma pizza muito boa, uma pizza muito gostosa. Ela é um pouco mais cara, para não dizer muito mais cara. Ela é uma pizza muito boa, muito gostosa. Só que pelo fato dela ser mais cara, às vezes a gente acaba comprando nessas de 20 aí, né? Que tem, inclusive vem com um refrigerante, né? E você acaba não querendo pagar um preço mais alto para oferecer ou para ter algo de mais qualidade. Tudo bem, às vezes nós não temos condições, mas às vezes nós temos condições, mas preferimos poupar, entre aspas, para alcançar um objetivo ainda maior que vai ficar aqui, né? Se você comprar uma casa, essa casa não vai com você. Agora, comer uma pizza, desfrutando de um momento de prazer e de alegria com a tua família, isso não tem preço, né? Então, em vez de ficar mesquinhando para angariar coisas que vão ficar nessa vida, sabe? Aplique mais dos seus recursos, do resultado do seu trabalho, num relacionamento saudável com a tua família, investindo na tua esposa, investindo nos teus filhos, desfrutando um tempo de qualidade com eles, sabe? Nessa minha vida eu já vi muita coisa acontecendo e amigos que eu tinha no passado que gostavam muito de beber, às vezes eles gastavam uma boa parte do seu salário com bebida, com os seus amigos, né? Mas dentro de casa ele não tinha coragem de comprar alguma coisa para desfrutar com a sua família. Eu lembro ainda quando criança, hoje a gente já não tem muito mais isso, né? Mas quando eu era criança ainda, nós morávamos no interior do Paraná e quando chegava no final do ano, era festa de final de ano, festa de Natal e festa de Ano Novo. Como haviam algumas famílias, né, morando próximas umas das outras ali, que eram meus tios, alguns primos, então cada ano a festa era na casa de um, Natal na casa de um e o Ano Novo na casa do outro. E naquele tempo, como todos sabem, a situação financeira para todo mundo era muito difícil. Não era uma coisa tão ou mais fácil como é hoje. Ela era muito difícil. Mas eu me lembro de caixas e mais caixas de cerveja chegando para as festas de final de ano, tanto para o Natal quanto para o Ano Novo. Mas eu lembro também que a cada uma caixa ou duas de cerveja que chegava uma garrafinha de refrigerante, né? Então, aqueles que bebiam, aí chamava os homens que bebiam, os amigos que bebiam, e se reuniam e dele beber cerveja e assar carne, beber cerveja e assar carne. E para as mulheres e para as crianças, e isso me incluía, e eu ficava muito irritado por sinal, era uma garrafa de tubaína, duas garrafas de tubaína que abria, dava um golinho para cada e acabou a brincadeira. Ou seja, todo o dinheiro que eles ganhavam, eles gastavam comprando cerveja para desfrutar com os amigos. E nós, né, ficávamos com um copinho de refrigerante e tínhamos que nos contentar com aquilo. E era muito chato, né? Era muito chato, porque eles passavam o dia bebendo.
e nós matávamos a nossa brincadeira num copo, né, de tubaína, num copo de guaraná. E aí você vê aonde era direcionado os esforços, né? O esforço era empregado naquilo que dava satisfação própria, mas e também para ele curtir com os seus amigos. Agora, as esposas e os filhos, que eram de fato a base da família, ficava de lado, era tratado com descaso. E eu pergunto para você, quanto dinheiro você tem botado no seu carro? Quanto dinheiro você às vezes tem gasto em bebida com os seus amigos? Né? Quanto dinheiro você tem empregado em si mesmo, no seu ego, né, para satisfazer o seu ego, as suas vontades, e tem deixado a sua esposa e os seus filhos de lado? Sabe, pense nisso. Ele está dizendo, o conselho não é para desfrutar com os seus amigos. Os amigos nós precisamos, eles são importantes, eles fazem diferença na nossa vida, mas desfrutar a vida é com aquela pessoa que a gente ama. Então pare de ser um estressado, pare de ser um chato, pare de ser um briguento, pare de ser um ranzinza, né? Não é legal. É legal você ser amável, você ter palavras doces, você ter palavras que edificam, palavras que constroem, que aumentam a autoestima da sua esposa. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos da sua esposa e disse, meu amor, eu te amo? Qual foi a última vez que você fez isso? Né? Inclusive, eu quero até sugerir, se você estiver do lado da sua esposa aí, se vocês estiverem me assistindo junto, faça isso. Eu te desafio a fazer isso. Né? Qual foi a última vez que você declarou esse amor? Qual foi a última vez que você presenteou a sua esposa? Qual foi a última vez que você fez algo por ela que mostrasse esse amor por ela? Né? Filhos, qual foi a última vez que você olhou para o seu filho ou para a sua filha e disse, eu te amo? Qual foi a última vez que você olhou para os seus pais e disse, eu te amo? Qual foi a última vez que você realmente pagou um preço relativamente alto, que você botou a mão no bolso, pegou um dinheiro que era importante para você, mas gastou em função daquela pessoa que você ama? Isso é desfrutar da vida com quem você ama. Isso é empregar as suas forças em benefício do seu amor, né? Não apenas de si próprio. É obviamente que aquilo que você planta, você vai colher. Né? Mas qual foi a última vez que você realmente parou para pensar, poxa, eu tenho que desfrutar da minha vida ao lado da pessoa que eu amo? E no versículo 12, na parte A, que nós lemos, diz assim, além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. E esse tempo agora que essa pandemia aí chegou no Brasil, tem muita gente, inclusive nós temos alguns amigos de Curitiba, e uma das nossas amigas disse que até agora ela não conhece ninguém que pegou o Covid. Pois bem, aqui em Castanhal eu conheço pessoas da minha convivência, do meu dia a dia, que contraíram o Covid. Alguns parentes de amigos meus faleceram de forma inesperada e rápida em função desse Covid. E deixaram, óbvio, um buraco, né? Porque são pessoas que estavam na sua rotina de vida normal e de repente, num piscar de olhos, se foram. E aí, aquele sentimento de quem fica. Aquele sentimento de quem fica, poxa, eu devia ter feito mais, eu podia ter feito mais, eu queria ter feito mais. Então hoje você pode tomar a decisão de fazer algo a mais, de viver de forma mais intensa. Sabe, como eu estava dizendo agora há pouco, eu não faço de forma alguma apologia a pessoas que bebem, a pessoas que têm o vício da bebida, até porque a Bíblia condena isso em vários momentos. Alguns defendem dizendo, não, pode, não sei o que e tal. Eu vou te dar um exemplo, Isaías no capítulo 5, a partir do versículo 9, você vai ler esse texto e você vai ver a condenação que há da parte de Deus sobre aqueles que bebem. Deixa eu te dar a referência exata aqui, Isaías 5. Vamos pegar lá do versículo 20. Aliás, vamos do 22, vamos direto ao ponto. Isaías capítulo 5, versículo 22 diz assim, ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão. Só até aqui. Né? O que está dizendo esse texto? Está dizendo que aqueles que se dizem os fortões, aqueles que fazem desafios, aqueles que batem no peito dizendo, eu encho a cara mesmo, eu faço isso, eu faço aquilo, a Bíblia está dizendo que há uma condenação reservada para eles. Voltando, essas pessoas muitas vezes elas priorizam desfrutar a vida nesse ambiente do que desfrutar a vida com as pessoas que você ama. Sabe? E eu quero dizer para você que é tão bom você ter uma esposa do seu lado,
É tão bom você ter os seus filhos do seu lado. É tão bom você chegar em casa e saber que ali é o seu lugar de repouso, de descanso. É tão bom você chegar em casa e receber um abraço e aquela pessoa, aquela tua esposa, aquele teu marido olhar para os teus olhos e dizer assim: eu estava com saudade de você. Né? Que bom que você chegou. É tão bom você chegar em casa e poder dar um abraço, dar um beijo, ser bem recebido. É tão bom você não querer sair de casa para ir para a rua, porque você está num ambiente que te dá prazer, sabe? E aí você vê pessoas se corrompendo. Eu estava dizendo agora há pouco que eu não faço apologia nenhuma à bebida, né? E a gente tem visto aí algumas lives, né, de pessoas enchendo a cara, achando que isso é algo legal e não é. Isso eu posso citar outros textos, mas eu não quero me ater a isso, porque o teor dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, não é falar de bebida, mas falar de desfrutar a vida, falar de ter prazer na forma como você vive com as pessoas com quem você ama. Por isso nós não vamos nos ater tanto a esse tema. Mas eu quero chamar a sua atenção e novamente ressaltar dizendo assim: você precisa aprender a desfrutar da sua vida, a ter prazer na vida que você tem. Sabe, não deseje coisas que estão além do seu alcance de forma que isso torne-se uma obsessão na sua vida. Eu não sou rico, eu quero ser rico. Ok, continue trabalhando, se for da vontade de Deus. E se você descobrir uma maneira de tornar-se uma pessoa rica, sem passar por cima de ninguém, fazendo um trabalho justo e honesto, que seja. Mas desde que isso não torne-se uma obsessão. Porque se isso tornar-se uma obsessão na sua vida, você vai começar a pisar naqueles que você ama. Você vai começar a pisar naqueles que te cercam, que te rodeiam. E isso vai te levar ao fracasso e não ao sucesso. Se você quer ter sucesso, o teu sucesso deve começar primeiramente dentro de casa. Por isso, respeite as pessoas, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Com pessoas estranhas, nós temos uma capacidade incrível de desenvolver um senso de educação que é fabuloso, que é extraordinário. Você pode estar estressado do jeito que for, você pode estar ali com o seu sangue à flor da pele, mas receba uma ligação do seu patrão. Como é que você vai tratar ele? Hã? Você vai soltar os cachorros em cima dele, você vai dizer: ah, não quero falar agora, eu tô bravo, liga depois, chefe, e vai desligar na cara dele? Né? Você recebeu uma ligação de um superior seu, né? Se você for, por exemplo, da área militar, recebeu uma ligação de um superior e é naquele momento de muito estresse, como é que você vai tratar ele? Você consegue tratar ele com educação, por mais que você esteja extremamente estressado, mas você vai conseguir tratar ele com educação. E por que que muitas vezes nós conseguimos exercer essa educação com as pessoas que são de fora, que são estranhas, mas não exercemos da mesma forma com os nossos familiares? Eu já participei de dezenas e até centenas de reuniões de trabalho, aonde em plena reunião toca o celular de um diretor ou de alguém que tem um cargo na empresa e essa pessoa pega o telefone durante a reunião e fala bem baixinho: liga depois, não posso falar com você agora. Às vezes educadamente, às vezes grosseiramente, ele atende a ligação e desliga na cara da pessoa, sendo uma esposa ou sendo um filho. Mas eu também cansei de ver famílias reunidas e o patrão ligar e essa pessoa falar assim: espera só um pouquinho. E vira as costas para a família e vai conversar com o seu patrão. Vai conversar com o seu superior, ou seja, quem for. Né? Então a preferência muitas vezes ela é dada para as pessoas que são estranhas e aqueles que são de casa eles acabam ficando em segundo plano. E isso está errado, é mais um sinal de que nós estamos empregando a nossa atenção de forma mais importante ou predominante naquilo que está lá fora e não dentro de casa. Dificilmente você vai ver numa reunião alguém atender uma ligação de uma esposa e falar para o pessoal da reunião dizendo: espera só um pouquinho, essa ligação é importante. E sair da reunião e ir falar com a sua esposa. Sabe? Então, assim, eu estou citando alguns exemplos práticos para você fazer um exame de consciência, para nós fazermos um exame de consciência e, de certa forma, como é que eu posso dizer? De certa forma, fazer, né, direcionar de forma correta e aplicar de forma correta na nossa vida, né? Eu quero partir para o final aqui, porque nós já estamos com o nosso tempo bem avançado, já deu 30 minutos aqui e eu não quero passar muito disso. Eclesiastes, ainda o livro de Eclesiastes, nós estamos falando aqui dos conselhos de Salomão, né? No capítulo 3, nós vamos ler apenas 2 versículos, o 12 e o 13. Ele está dizendo assim: olha, descobri
que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Eu quero parar na leitura desses 2 versículos aqui. Não há nada melhor, querido, para nós. Não há nada melhor para o homem, e eu estou dizendo aqui homem e mulher no sentido geral, do que você ser feliz e praticar o bem enquanto você vive. Existem pessoas que parece que ela já está envolvida num mal tão grande que só dela chegar perto de você ela já te faz mal. Ela não precisa nem falar nada, só a presença dela já faz mal. Você provavelmente conhece pessoas assim, e eu também conheço. Pessoas que chegam perto de você e ela tem tanta coisa ruim impregnada junto com ela que ela te causa mal só dela estar ali. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você é uma pessoa boa e faz o bem, faz com alegria, pratica e vive com felicidade, sabe, você leva essa luz aonde você vai. Aonde você chega, o ambiente muda. As pessoas sentem, as pessoas gostam de estar com você. E isso é algo que nós precisamos entender e trazer para a nossa vida, essa consciência de que viver bem, viver feliz, é para aquele que decide viver dessa forma. Sabe, é para aquele que para de olhar com maus olhos e começa a olhar com bons olhos. Não tem aquela pessoa que vê o mal em tudo. Tudo para ela é negativo. Tudo para ela puxa para o que é mal. Tudo para ela tem peso, é cansaço, é fadiga, sabe? Mas não, nós precisamos mudar a nossa visão e entender. Olha que interessante, o versículo 13, ele diz assim: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sabe, às vezes nós não valorizamos. A grande verdade é essa. Comemos uma maçã, comemos uma uva, uma banana, uma fruta, um sorvete, comemos um prato de comida, às vezes nem agradecemos, né, por essa comida, mas só quem sabe o valor de comer um prato de comida é quem tem uma sonda e está se alimentando por ela, que não pode sentir o sabor de uma maçã, de uma uva, de uma pera, de um figo. É só quem está se alimentando por uma sonda, que perdeu a capacidade de comer, que sabe e consegue dar valor a um prato de comida. Água. Né? Às vezes nós tomamos um copo de água, morrendo de sede, chega lá, toma um gole de água e sai, e nem pensa a respeito. Mas é um presente de Deus você ter um copo de água para beber. Muitos morrem de sede e muitos também perdem a capacidade de beber e acabam sendo alimentados novamente, água e comida por sonda. E é só nesse momento que a pessoa vai dar valor, o quanto é precioso você tomar um copo de água. E aí vem o terceiro ponto que ele destaca: receber o salário, ou receber, né, tudo aquilo que ele recebe pelo seu trabalho. Né? Eu carrego algo comigo desde muito tempo. A primeira vez que eu tive contato com esse texto e também com as menções do apóstolo Paulo e de Pedro no Novo Testamento, quando eles falam sobre submeter-se à autoridade e falam também sobre nós honrarmos os nossos patrões, né, honrarmos os nossos senhores, entre aspas, né, porque são aqueles que nos empregam, como a Deus, né, ou seja, agir com senso de justiça, mas não humana, mas de Deus no nosso trabalho, nos dedicando ao máximo, dando o nosso melhor. Aqui ele fala ser feliz no trabalho, fazer com toda a sua força. Quando eu entendi esse conceito na minha vida, queridos, eu parei de pensar como eu pensava antes, né? Que a empresa, eu não quero nem saber, o importante é eu ir lá, bater o meu cartão e passar o dia. Sabe, esse pensamento, ele é um pensamento horrível e que traz uma desmotivação e uma destruição para a sua vida, para o seu coração, para os seus sentimentos, intenções. Você vira um vegetal lá dentro daquele fluxo que segue, sabe? Mas quando você começa a dedicar-se, dar o seu melhor, as recompensas de forma muito natural elas virão, porque você está fazendo como que para Deus e não para homens. E isso deve trazer alegria para o seu coração. Eu tive um professor que me disse uma frase uma vez. Ele disse assim: fazer coisas erradas todo mundo fez, mas faça as pazes com o seu passado. Viva bem o seu presente, você terá um belíssimo futuro. Esse professor me disse essa frase. E quando ele disse viva bem com o seu presente, talvez você que está me assistindo não queria ser um vendedor, talvez você não queria ser um gerente, talvez você não queria ser um cortador de cana,
Talvez você não queria ser um cabeleireiro, mas hoje você é. É um presente de Deus você poder fazer o que você faz. Então aprenda a gostar daquilo que você faz e prepare-se para aquilo que você quer fazer amanhã. Ah, eu não quero ser um cabeleireiro para sempre. Então, comece a gostar e colocar o seu coração naquilo que você faz hoje. E amanhã ou depois você vai colher resultados e os seus sonhos de repente poderão ser realizados se você os apresentar a Deus, mas colocar o seu coração e a sua gratidão em Deus por aquilo que hoje Ele permite que você faça. Tudo o que nós temos e recebemos vem de Deus. E é por isso que nós precisamos honrar o nome dele com aquilo que nós fazemos. De novo, comece honrando o nome de Deus dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. Leve isso para o seu trabalho, leve isso para a sua faculdade, leve isso para o seu ciclo de amizades. E você vai ser uma pessoa próspera, você vai ser uma pessoa abençoada, você vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa saudável. Talvez curas precisam ainda acontecer na sua vida, a partir do seu coração. Curas de dentro para fora, que vão começar no seu coração e se manifestar no seu físico, tá? Preste atenção no que eu estou te dizendo. Sabe, viva com intensidade, viva com amor, viva com alegria, abrace, beije muito, sabe? A pessoa que você ama, faça ela sorrir e sorria também com ela. Isso vai produzir, sabe, grandes coisas na sua vida. E você vai estar fadado ao sucesso e não ao fracasso. Como muitos por aí que não conseguem compreender na simplicidade da vida essa base que é tão importante, tá? Eu quero orar pela sua vida. Eu tinha colocado aqui, né, se alguém quisesse fazer alguma pergunta, que podia digitar, mas não veio nenhuma pergunta pelo que eu vi aqui. Enquanto eu oro, você pode colocar aí se tiver alguma pergunta, né? E agradecer também a você por estar nos acompanhando. Deixa eu orar por você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esta palavra, agradecer por esse tempo de bate-papo, Senhor, e dizer que o Senhor é um Deus maravilhoso. Eu quero te agradecer pela minha família, agradecer pela minha esposa, agradecer pelos meus filhos, agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem proporcionado na minha vida, mesmo sem eu merecer. Obrigado pelo meu emprego, obrigado pelo meu salário, obrigado pelo alimento de cada dia. E eu oro para que cada pessoa, Senhor Deus, que está me ouvindo, que ela possa também ter esse senso de gratidão, refletir, Senhor Deus, na sua própria vida e enxergar tudo aquilo que o Senhor tem feito por ela, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, que possa haver gratidão no coração de cada um dos teus filhos. Que essa reflexão possa acrescentar para que vivam de maneira feliz, de maneira que agrada ao Senhor nesta terra, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer, né, você que esteve aí comigo durante esse tempo, você que assistiu aí essa live, né, que Deus possa te abençoar poderosamente. Se você quiser, você pode estar compartilhando esse vídeo. Eu disse que eu não ia postar no YouTube, mas eu vou postar esse vídeo lá no YouTube também. Vou compartilhar por lá. Se você ainda não conhece o meu canal, depois eu vou colocar nos comentários desse vídeo aqui o link para você acessar o meu canal e também poder se inscrever lá e assistir as outras palavras que já estão postadas lá, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa te guardar e te proteger nessa semana, te livrar de todo mal, te conduzir num caminho de paz, de vida e de felicidade, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês, tá? Boa tarde, fiquem com Deus.